No acórdão, nós temos o apelante e os apelados. Nesse caso, os apelantes é a Associação dos Moradores dos Jardins dos Álamos e Adjacências, e os apelados é Francisca Expedita Gomes e Júlio Carvalho Silva. Dessa forma, o objeto da ação do acórdão é uma ação de uso capião especial coletiva urbana, para reconhecimento do domínio de uma área em benefício de 58 famílias. Dessa forma, a decisão, na primeira instância, ela foi extinta. Por quê? Foi definido que não havia resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso 6 do Código Processual Civil, o qual define que o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 6, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. O motivo da extinção foi de que os terrenos eles já estavam devidamente individualizados, e o que meio que inviabilizava o uso de uma usucapião coletiva. A usucapião urbana coletiva é uma modalidade especial da usucapião prevista apenas na legislação urbanística, ou seja, no Estatuto da Cidade, que permite a aquisição coletiva de áreas urbanas por populações de baixa renda que ocupam o local para moradia, quando não é possível individualizar os lotes. Os principais requisitos para que a usucapião urbana coletiva seja reconhecida é o fato de que a área deve ser inferior a 250 metros quadrados, a ocupação deve ser contínua, pacífica e sem oposição por pelo menos 5 anos, a finalidade da ocupação deve ser a moradia, os ocupantes não podem possuir outro imóvel urbano rural e, por fim, a mais importante para entender o acórdão em questão é que deve ser impossível dividir ou individualizar os lotes ocupados. Um aspecto importante de ser analisado é a função social da usucapião urbana coletiva. É importante destacar também o processo histórico relacionado à habitação urbana. Na época do desenvolvimento das grandes cidades, as pessoas, buscando melhores condições de vida, migraram para esses centros urbanos, onde foram empurradas para as áreas periféricas, formando os cortiços e o que hoje conhecemos popularmente como favela. Essas pessoas elas foram submetidas a condições precárias de moradia e muitas das vezes não tinham esse direito à propriedade. Segundo Gustavo Machado e Flávia Trentini, a usucapião urbana coletiva foi uma tentativa de conceder a esses menos favorecidos a possibilidade de um acesso à propriedade. É possível ver a função social nos requisitos dessa modalidade. Por exemplo, só pode ser destinada para pessoas de baixa renda que não possuem outro imóvel em seu nome e a área não deve ultrapassar 250 metros quadrados por cada indivíduo, porque considerou que era um tamanho ideal para que as pessoas conseguissem estabelecer ali uma moradia digna ou um pequeno comércio. Esse caso, ele trata de um pedido de usucapião urbano coletivo feito por uma associação de moradores em nome de 58 famílias, numa área chamada Jardim dos Álamos, em São Paulo. Essa associação alegou que as famílias ocupavam a área há mais de 5 anos, de forma pacífica, contínua e de boa fé. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou esse pedido, porque no caso ficou comprovado que os terrenos já estavam individualizados, ou seja, cada família já ocupava um lote separado. O tribunal também destacou que, segundo o artigo 10 do Estatuto da Cidade, a usucapião coletiva ela exige a posse de uma área indivisa, ocupada há mais de 5 anos, com frações menores que 250 metros quadrados e que os possuidores não sejam donos de outros imóveis. Como havia divisão do lote, esses requisitos não foram atendidos. Existem 2 pontos essenciais para entender como a gente conclui esse trabalho. O julgamento analisado evidencia uma escolha por critérios processuais e deixa de lado o princípio da eficiência e o princípio da função social da propriedade, ambos constitucionais. Apesar de a decisão considerar viável a usucapião individual, ela também ignora precedentes importantes que já reconheceram a modalidade coletiva, mesmo em contextos semelhantes. Com isso, a gente consegue observar que existe uma tensão clara entre a segurança jurídica e os direitos fundamentais, especialmente o direito à moradia.
Com isso, a gente consegue concluir que é essencial que o judiciário interprete casos como esse com maior sensibilidade social e compromisso com os princípios constitucionais. Afinal, só assim será possível promover a garantia efetiva da regularização fundiária e garantir a dignidade de milhares de famílias brasileiras. O que acontece nesse caso é que a decisão judicial, embora tecnicamente fundamentada, não considerou de forma ampla os princípios constitucionais e sociais envolvidos. E a ausência da usucapião coletiva, desse reconhecimento, revela realmente esse distanciamento das reais necessidades da comunidade com a função do poder judiciário.